conversando mais uma conversa com Lani Menezes. Gente, lembrando a você que essa conversa é sempre para levar para você informações, experiências, sabe, reflexões que vão conduzir você a mudar de patamar. E aí, ó, tem sempre uma história especial para a gente compartilhar. Hoje, meu convidado é o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes. Tudo bom? Tudo bem, Lani. Prazer estar aqui contigo. Gente, tem muita coisa, muita novidade. Ele vai contar ou fofocar, depende, né? Para as mulheres a gente meio que fofoca, mas vai ser muita coisa interessante. Mas antes de eu começar a ampliar um pouquinho mais essa conversa, peço para você, compartilhe o vídeo. Se você ainda não segue nos canais Lani Menezes, Ilha Notícias, segue lá, acione o sininho, né? Deixa seu comentário, porque é dessa forma que a gente vai levar para muitas pessoas e mulheres aquelas informações que são relevantes. Você pode falar para mim assim, não, Lani, mas eu já estou bem, sou bem empregada, estou resolvida, mas entenda, hoje a gente vai estar falando com o secretário municipal do Trabalho e muitas vezes as informações que ele vai passar aqui, aquela amiga, aquela pessoa que trabalha na sua casa, trabalha junto, né, um parente, precisa conhecer. Então, o que eu te peço, compartilhe. E já continuando, eu fiz uma apresentação bem rápida, mas eu, claro, tive que fazer uma cola, né, gente? Porque a história é muito comprida, mas eu fiz uma colinha. O Everton Gomes, ele já atua na pasta desde fevereiro de 2023. Ele tem uma gestão que foca na geração de empregos, qualificação profissional e no combate à fome. Especialmente, olha que interessante, especialmente por meio de uma rede de restaurantes populares e cozinhas comunitárias. Isso aqui a gente vai ampliar mais durante o nosso bate-papo. Também prioriza a modernização do mercado de trabalho e em pleno emprego dentro da cidade. Então, a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, mas também tem coisas específicas para a Ilha do Governador. E eu lhe pergunto, secretário, faltou alguma apresentação de algo que deveria ter dito? Olha, de relevante que sou insulano também. Ah, viu, gente? Torcedor da nossa União da Ilha e da Mangueira. Opa! E da Portuguesa e do Fluminense. Gente! Então, acho que as coisas mais importantes estão colocadas. Então aí, né, gente? Isso é muito interessante. Então, a gente tem muita coisa que eu quero te perguntar, principalmente dos projetos que são levados para as mulheres. Mas eu fiquei muito curiosa sobre essa questão da fome. E aí, do restaurante que é na cidade, mas as cozinhas comunitárias. Porque isso também tem um perfil muito feminino. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso para a gente. Como é que é esse projeto? Como é que você começou esse projeto? Esse programa, né, na verdade, são os programas de segurança alimentar, né, da Prefeitura do Rio. A Prefeitura ela tem uma série de programas e na Secretaria Municipal de Trabalho nós temos ali as cozinhas comunitárias do Prato Feito Carioca e os restaurantes populares, né, que é o Cariocão, que é o restaurante do trabalhador. Né? Nós temos 3 restaurantes que foram municipalizados quando o governo do estado não tinha capacidade financeira para manter esses restaurantes funcionando. Então, a Prefeitura do Rio, ela municipalizou 3 restaurantes e hoje a gestão desses restaurantes está sob a nossa guarda, porque são restaurantes voltados a garantir comida de qualidade a preço barato, né, no prato do trabalhador. Então, esses restaurantes, eles funcionam hoje em regiões, em bairros muito adensados do ponto de vista da ida e vinda da mão de obra. Um deles fica ali em Campo Grande, o outro em Bangu e o outro aqui pertinho da ilha, em Bom Sucesso. Então, na nossa gestão, esses restaurantes aumentaram significativamente o acesso que eles têm, porque nós construímos uma gestão muito humanizada, né, desenvolvemos todo um novo cardápio para esses restaurantes, melhoramos a infraestrutura dos restaurantes. Então, é um projeto que está dando certo e que é complementado também nessa agenda de contra a insegurança alimentar pelas cozinhas. Quando eu assumi, existiam 15 cozinhas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós já temos 40 cozinhas instaladas. Isso nesse período de 23 para cá? Exatamente. Caramba. E até o final da nossa gestão, nós teremos 55 cozinhas. A gente já tem em fase de implementação mais 15 cozinhas sendo implementadas. São cerca de 8 milhões de refeições que já foram servidas nessas cozinhas do Prato Feito Carioca. E assim, quando essa cozinha veio para a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, muita gente questionou, poxa, mas essa não é uma política de assistência social? E exatamente por isso veio para o Trabalho e Renda.
Porque não basta mais você somente dar o peixe para as pessoas. Você também precisa ensinar a pescar. Então, aquelas pessoas que vivem um momento difícil, todos nós podemos estar passando por um momento difícil nas nossas vidas, a gente fornece a alimentação gratuita, de qualidade, feita com uma equipe de nutricionistas, com atendimento de assistentes sociais. Né? Cada cozinha dessa gera, numa média, aí, 4 empregos locais. Né? São mulheres, na sua grande maioria. A gente está falando de cada cozinha dessa, ela consegue gerar 4 empregos 4 ou locais, 5 empregos na média. Do tamanho. Ótimo. Cada ponto desse, né, cada núcleo dessas cozinhas serve 280 refeições diariamente. Né? Então, isso é um projeto muito relevante. Eu costumo dizer, e os números dizem, que talvez seja o maior projeto hoje de luta contra a fome aqui no estado do Rio de Janeiro, certamente um dos maiores do país. Um outro ponto muito interessante das cozinhas, e por que ele veio para a Secretaria de Trabalho, é porque a gente leva toda a nossa política de trabalho e qualificação profissional para essas cozinhas. Então, ali, aquela pessoa que está na dificuldade, ela tem acesso à alimentação, porque ninguém trabalha com fome, ninguém estuda com fome, e ela passa a ter acesso ao quê? Ao banco de oportunidades, através do nosso programa itinerante de trabalho, que é o Trabalha Rio. A gente busca vagas de emprego com empresas parceiras e a gente coloca à disposição nessas cozinhas para as pessoas assistidas pelo programa. Que legal. E também a gente identifica nessas pessoas, né, nessas pessoas que são assistidas pelo programa, qual é o perfil profissional delas. E aí a gente qualifica essas pessoas, porque muitas delas estão fora do mercado de trabalho porque já aquilo que elas faziam já ficou no passado, elas precisam ser requalificadas, né, para voltar a ter capacidade de serem inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente dá o peixe e a gente ensina a pescar. E com isso, né, a gente garantindo uma política de empregabilidade, de qualificação, a gente dá uma porta de saída, porque nós entendemos que nenhum indivíduo, né, nenhum carioca deve ficar à mercê de uma dependência permanente de políticas assistenciais. Então a gente entra com as duas pontas e garante a porta de saída. Porque na verdade é isso que você coloca, né? Porque se o carioca, né, seja lá qual pessoa for, está dependendo, é porque alguma coisa está falhando. Exatamente. A gente ou não está ela não está preparada para ir para o mercado, ou mesmo, né, o que você fala, primeiro o peixe para ser dado, porque eles precisam, na verdade, ter uma força, né? Exatamente. Porque nessa situação de debilidade, a gente acaba tendo uma baixa autoestima, a gente começa a não conseguir se identificar naquele meio. Mas eu sei que tem uma história, né, que foi muito relevante nesse trabalho, de uma menina que veio do Nordeste para cá. Você quer contar para a gente, compartilhar conosco? Posso compartilhar. Na verdade, tem várias histórias. Escolhe uma, porque eu achei tão forte, gente, a gente conhecer. E assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas ele vai falar porque ele é o secretário, porque ele está trabalhando. Não. É uma verdade o que ele está colocando pela essência do que o trabalho alcança. Então, acho que é isso que é bem legal ser falado. Eu vou falar dessa, mas eu vou te contar uma outra. Conta. Eu vou te contar uma história que para mim é muito particular, minha. Como eu disse, eu sou insulano, eu vivo na ilha. Na verdade, eu cheguei na ilha aqui com 13 para 14 anos de idade, mas eu nasci no Morro da Mangueira. Por isso sou mangueirense também. E eu venho de uma família muito pobre, Lani, muito pobre mesmo. E eu nunca tive problema de fome, mas eu conheço a história do meu pai. Meu pai, ele chegou no Morro da Mangueira na década de 50. Meu avô, rapidamente, era uma pessoa generosa, gentil, maravilhosa, mas o meu avô, ele rapidamente arrumou um rabo de saia, deixou a casa e a minha avó ficou tocando ali a vida. E lá na casa do meu pai eram cerca de 22 crianças que viviam. Né? Na casa do seu pai? Na casa do meu pai. Na casa dos meus avós, né? Da minha avó. Então ele morava no alto do morro, num barraco. Nossa. E com quase mais de 20 crianças ali. Né? Meu Deus. E aí, ele com cerca de 7 anos de idade, ele teve que começar a trabalhar para ajudar, porque o meu avô já não estava mais em casa, né? E aí ele descia todos os dias lá de cima do Morro da Mangueira e eles passavam muita fome, e ele ia até uma parte próxima ao morro, que fica perto da Quinta da Boa Vista, ali tinha um quartel do Exército antigamente, e ele ia ali para pegar restos de comida
colocar numa lata de óleo de 20, que existia naquela época. Então ele pegava pequenininho aquilo, colocava na cabeça para subir o morro e garantir a segurança alimentar a partir de restos de comida lá. E eu, quando entrei na prefeitura e conheci esse programa, e o prefeito me deu a oportunidade de dirigir esse programa, eu fui conhecer uma cozinha que a gente tinha instalado na Mangueira. E, por coisas da vida, quando eu cheguei no local, era exatamente no local que o meu pai contou a vida inteira a história de que ele descia para pegar resto de comida. Nossa! Então, essa história me emocionou, assim, profundamente. Não, emociona a gente, né? Profundamente. E eu te digo assim, eu tenho muito orgulho de ter ampliado essa rede de combate à fome, ter tido ali a confiança do prefeito Eduardo Paz, e eu posso te dizer que a nossa gestão, ela trabalha muito para que a gente possa chegar num momento que nenhuma outra criança tenha que passar pelas humilhações que talvez meu pai tenha passado naquele momento da história dele, da vida dele, para ter direito àquilo que é direito de todo mundo, de qualquer ser vivo, que é ter um prato de comida sobre a sua mesa. E esse prato de comida tem que ser fruto do suor do nosso trabalho, porque é isso que dignifica o homem e a mulher trabalhadora. Então, eu tenho orgulho da gente ter ampliado muito essa rede. Linda essa história. Né? Mas assim como meu pai, a gente tem outras histórias de usuários, de assistidos pelo programa, que hoje já trabalham na cozinha. Que legal. A gente tem uma história sensacional de uma cozinha no Catumbi, por exemplo, que são 3 gerações de mulheres, a avó, a mãe e a neta, que começaram a trabalhar no programa. Hoje a mãe e a neta fazem a universidade. Né? Entraram na universidade, elas começaram sendo assistidas pelo programa. Né? Então, assim, tem várias e várias histórias de transformação de pessoas que vinham de muito longe para poder se alimentar, que foram absorvidos pelo programa, que hoje estão trabalhando, outras que já não trabalham mais nas cozinhas, mas já foram para o mercado de trabalho. Enfim, é um programa muito robusto, muito sério, não é um programa de caráter eleitoreiro, é um programa verdadeiramente que tem como objetivo combater a fome entre os trabalhadores cariocas. E a gente tem avançado muito nesse sentido, muito mesmo. Lembrando sempre que a gente veio de um momento muito difícil, que era a pandemia, onde a renda média da população ela tinha sido brutalmente atingida. Então ele é um programa emergencial, mas enquanto houver necessidade, ele vai ser ampliado e fortalecido. Parabéns, porque assim, é o que você falou, né? Que é interessante. Não é eleitoreiro. Por quê? A gente não viu ninguém se apoiar nisso para falar. E isso que é interessante. E essas histórias, elas mostram exatamente a profundidade do programa. Muitas vezes a gente vê só a ideia de criar dependência, né? Eu vou continuar te dando um cartãozinho que em um momento certo é necessário, dar comida no momento certo é necessário, mas às vezes as pessoas querem muito que fique nessa dependência. E o que é interessante é que vocês têm o braço do trabalho, o braço da qualificação, e vocês levam isso para desenvolver essas pessoas. Então, assim, você está de parabéns pelo programa. E uma das perguntas é, aqui na ilha nós temos a cozinha comunitária? Como insulano, se eu não estivesse na ilha, os insulanos iam puxar minha orelha. Temos 2 cozinhas, eu instalei na minha gestão 2 cozinhas. Uma fica ali na freguesia, com uma entidade que é parceira. Não sei se tem problema de falar o nome. Pode falar. A gente ali na freguesia, a gente funciona em parceria com o GEIDE, que é uma instituição social séria aqui do bairro. O Daniel fez um podcast com ele, o diretor de lá. Então, a gente funciona ali e a gente agora tem uma outra também em parceria com a creche comunitária Arca de Noé, que funciona aqui próximo ao Guarabu. Foi a segunda, a gente está tentando instalar, eu tentei instalar também uma ali mais próximo ao Galeão, ali próximo à região do Morro do Barbante, mas até agora a gente não tinha encontrado uma entidade parceira para que a gente pudesse alocar o programa naquela região. Mas faz parte do projeto, do programa ser expandido também para aquela região. Você quer falar se a pessoa tem uma cozinha, como é que se faz para se candidatar? Quer falar um pouquinho disso para a gente? Então, esse programa é o seguinte, ele funciona com parcerias no território. Então, a gente precisa de uma entidade parceira, que pode ser uma ONG, pode ser uma igreja. Pode ser um centro espírita, né? Uma entidade que seja parceira, que tenha uma finalidade social,
Precisa com a documentação correta. Com a documentação correta, a gente vai verificar a documentação, a gente verifica se aquele território tem um problema de insegurança alimentar, né? Como eu disse, não é um programa eleitoreiro, a gente não aloca essas cozinhas em qualquer lugar, ele tem uma finalidade específica. Então a gente verifica se naquele território existe insegurança alimentar e a partir da identificação desse parceiro, a gente começa as tratativas. Ele precisa ter capacidade de emitir nota carioca e a gente paga pelas refeições que ele vai fornecer, até o limite de 280 por dia. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, entre 11 e 13 horas. Na cozinha ali do Guarabu a gente está inovando, a gente está servindo na parte da noite, porque a gente identificou que ali a maior necessidade era no horário noturno. Essas cozinhas a gente entra entregando a linha branca, que é o fogão, a geladeira, o fogão, a geladeira, o freezer, as caixinhas onde as refeições são servidas, os uniformes, toda a parte de marketing. Porque não se alimenta no local. Não, a gente só entrega. Só para entregar. Só entrega. Tá. E o que a gente precisa, na verdade? Do espaço. E esse espaço ele tem que estar adaptado dentro das regras que a Anvisa nos determina, porque tem todo um cuidado com relação à fiscalização do trato alimentar. As refeições elas seguem um cardápio construído pela rede de nutricionistas do programa Prato Feito. Então, assim, é um programa muito certinho, é um programa que tem dado muito certo. Na ilha, como eu disse, temos duas, tem a possibilidade da gente criar mais uma, e a gente divide o programa em 3 lotes na cidade. Por quê? Para garantir que ele seja espalhado em todo o território. Né? A gente sabe que, infelizmente, no passado, outras programas... Era onde aparecia melhor, tinha uma fachada bonita. Isso, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente... o sensacional desse programa, né, eu sou muito apaixonado por ele, é porque a gente conseguiu capilarizar a luta contra a fome. Né? Porque, por exemplo, às vezes o trabalhador, por mais que no restaurante popular, né, no Cariocão, no restaurante do trabalhador, por mais que lá o preço seja baixo, às vezes ele não consegue ter o dinheiro da passagem para chegar lá. Até aquele local. E às vezes ele está desempregado. Se ele estiver desempregado, onde ele vai comer? E ele precisa estar alimentado para voltar para o mercado. Então, às vezes, e a gente agora com a cozinha carioca, com a cozinha do Prato Feito, a gente leva lá na comunidade. Então, se ele está desempregado, ele tem acesso, porque está do lado da casa dele. Se ele está enfermo, né, se ele é aposentado, está ali pertinho. Né, e a gente garante ali dentro de um padrão. As pessoas que vão se alimentar, a gente parte de um cadastro, do cadastro único da assistência, né? Mas nós entendemos que essas cozinhas são voltadas para garantir a segurança alimentar, né? A luta contra a fome, dos territórios que têm vulnerabilidade social. Então, olhando para o território que a gente instala a cozinha. Nossa, gente, é maravilhoso, hein? Que bom a gente saber que existe um programa que dá certo e que está realmente atingindo as pessoas que precisam. Porque às vezes a gente vê... E aí, eu vou ter a liberdade, né? Porque a ideia é essa, a gente falar com respeito, mas falar das verdades. A gente viu na televisão há pouco tempo que muitos dos cartões que eram cedidos pelo governo federal estavam nas bets. Ou seja, sendo usado para investimentos de jogos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas que precisam, sim, de comida, precisam, sim, ser cuidadas, acolhidas, para que elas possam retornar ao mercado. Eu estou muito feliz de conhecer, não conhecia, né? Acho interessantíssimo a gente saber que tem na Ilha do Governador, e se você, acredito, que tem uma estrutura, como ele falou, né? Procura o quê? A secretaria? Pode procurar a secretaria lá no... qualquer tipo de busca em relação à secretaria, de curso de qualificação, de vaga de emprego, os nossos programas de uma forma geral, pode ir ali no nosso Instagram, que é o @trabalho.rio. Manda uma mensagem ali para o nosso direct que a gente vai entrar em contato. Isso, é claro que vão avaliar, como ele disse, porque não é um programa para botar onde a gente deseja, mas sim onde há necessidade. E ali, fazendo essa análise, a gente pode até ampliar dentro da Ilha do Governador, mas, como ele falou, ampliar para os locais que necessitam. Mas agora, vamos lá para vários outros projetos. Quais são os principais projetos que a Secretaria tem voltado para aumentar a inclusão, né, da empregabilidade de mulheres na cidade do Rio de Janeiro e na Ilha do Governador? Como é que estão esses projetos? Como é que se encontram? Olha, eu também tenho a felicidade de ter instalado aqui na ilha. Nós temos uma central do trabalhador que foi toda remodelada aqui no nosso bairro.
fica ali próximo ao corredor esportivo, ali do lado da igreja Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Está ali a nossa Central Trabalhadora. Ali nós instalamos a primeira estação Empreenda Rio da cidade. Nessa estação, todos os empreendedores insulanos podem ter apoio para suas atividades, né? Mentoria, informações sobre o MEI, né? É uma parceria da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda com o SEBRAE, que é uma instituição que tem toda uma expertise. Então ali a gente recebe esses empreendedores e ali também a gente fornece capacitação e tem o nosso banco de oportunidades, nosso banco de emprego está ali. Para as nossas trabalhadoras, nós temos, o programa é o Empreenda Rio, que é composto da Estação Empreenda Rio, que é um espaço para o empreendedor, de apoio ao empreendedor. Nós temos as capacitações, as qualificações ali para o empreendedor ou para a mulher empreendedora. Aliás, a maior parte dos empreendedores da nossa cidade são mulheres. Né? As corajosas mulheres que se dispõem a empreender. A gente sabe que o empreender é muito difícil, né? Então, para que o Rio se torne essa cidade empreendedora, o nosso programa ele tem um olhar voltado para as mulheres. Ele foi, inclusive, inspirado num grupo de mulheres aqui da ilha. Esse Empreenda Rio, ele foi a partir de um olhar que eu tive de uma rede de mulheres da ilha, do governador, que é um grupo de cerca de 100 mulheres, que na época da pandemia se organizaram num grupo de WhatsApp e passaram a comprar e vender entre elas. E elas atravessaram a pandemia, muitas delas mãe solo. E elas atravessaram a pandemia criando renda a partir desse grupo. E muitas delas se mantiveram nessa estrutura. Exatamente. E desenvolvendo, né? E aí, olhando isso, eu falei, cara, tem que fazer uma coisa voltada para o empreendedorismo feminino. Aí a gente criou o Empreenda Rio, que é geral, mas no Empreenda Rio a gente faz capacitações voltadas especificamente para o empreendedorismo feminino. Inclusive, a gente está com vagas abertas agora, a gente tem vagas para o Empreenda Rio à disposição, depois o pessoal pode procurar e fazer as inscrições. Nós temos a TEIA, que depois que ele faz as capacitações no Empreenda Rio, a gente aloca esse empreendedor num grupo de WhatsApp, estimulando também que ele faça ali um empreendedorismo solidário, mais ou menos no formato que eu vi na rede de mulheres, só que isso escala para a cidade toda. Então eles passam a comprar e vender entre eles, e quando eles acham que um serviço pode ser colocado à disposição, por exemplo, de um empresário que não está na TEIA, ele vai lá e oferta aquilo, né? Então você cria ali uma cadeia de comércio, uma cadeia produtiva entre eles. E a gente está trabalhando, e essa vai ser a grande novidade para daqui a pouco, a gente está trabalhando muito para colocar, para funcionar um fundo, que é o Fundete, que é um fundo que já existiu no passado na prefeitura, foi o fundo que financiou muitos dos empreendedores da Feira Nordestina, ali em São Cristóvão, tinha deixado de existir, e a gente entende que para empreender é necessário que exista o quê? Financiamento. Então a gente hoje cria o espaço para as empreendedoras, a gente qualifica as empreendedoras com cursos de marketing digital, plano de negócios, plano de finanças, com informações e mentorias, onde ela pode pegar financiamento num banco, como fazer, né? Mentoria de empreendedores mais experientes. Enfim, a gente tenta criar ali um conjunto de capacitações e aí, por último, a gente, entendendo que ele se capacitou, a gente vai entrar com esse financiamento, que a ideia é criar um microcrédito dirigido para o empreendedorismo. Com isso, a gente acredita que a gente consiga fazer um ciclo completo para o empreendedorismo e para as empreendedoras. Porque, de novo, a maior parte dos empreendedores que hoje têm contato conosco na secretaria são mulheres, né? E a gente quer ajudar essas mulheres a enfrentar esse desafio. Gente, ótimo. Olha, eu fico pensando, eu fico ouvindo, mas eu fico me deliciando como se fosse o melhor dos mundos. Porque é exatamente isso. É o que você comentou. Uma das minhas perguntas, e aí a gente já vai elaborando ela junto, é exatamente sobre as questões das mães solo. E a gente vê muito também das mulheres que sofrem violência doméstica. Muitas vezes elas precisam se reinventar, né? Violência doméstica, se ele não estiver preso, elas às vezes têm que sair do ambiente delas, largar tudo, largar emprego, começar do zero. E é necessário todo um trabalho, todo um acolhimento, de repente a pessoa está lá trabalhando na sua empresa super segura, tem que largar tudo.
Existe um trabalho específico para essas mulheres? Você até falou alguma coisa sobre a mãe solo, mas como é que vocês desenvolvem isso? Como é que você pode falar, olha, vem que a gente tem um acolhimento para ajudar vocês? Como é que é isso? Nós temos um programa específico relacionado a mulheres vítimas de violência, se chama Novos Rumos, em parceria com o Tribunal de Justiça. É um programa que atua também com outras secretarias, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, enfim, por quê? Qual é a grande dificuldade de você inserir a mulher vítima de violência no mercado de trabalho? Essa mulher, ela muitas vezes ela não tem a vaga de creche para colocar o filho. Exatamente. Ela rompeu ali o vínculo com não tem uma rede de apoio. O companheiro agressor, não tem uma rede de apoio, ela não tem onde morar. Então, quando o empresário, a gente busca um empresário parceiro, e tem empresários que são muito sensíveis, eu convido esses empresários que entendem esse drama dessas mulheres para que eles se tornem parceiros da gente nesse programa, mas a gente sabe que não basta eu chegar lá e ofertar essa mulher por mais qualificada que ela seja. Eu preciso criar uma rede de resolução de problemas que são anteriores à inserção dela no mercado de trabalho. Então, se ela não tem uma creche, eu preciso que a Secretaria de Educação seja parceira para dar prioridade na alocação, daquela criança para essa vaga. Se ela não tem ainda uma casa, a Secretaria de Mulheres tem uma casa-abrigo para que essas mulheres possam ficar durante um período de forma segura. Se ela ali está com problema de insegurança alimentar, eu tenho que buscar, por exemplo, uma rede de acolhimento através do Prato Feito Carioca ou dos programas da Secretaria de Assistência Social. Se ela pode estar também com questões emocionais que afeta muito, exatamente, né, principalmente. Então a gente precisa criar uma rede de acolhimento que é complexa para que a gente verdadeiramente possa garantir que essa mulher vai ser inserida no mercado. Possa chegar no trabalho e trabalhar, porque é o que você falou, o empresário ele é parceiro, ele precisa daquela mão de obra. Exatamente. E aí, mas ao mesmo tempo precisa preparar essa mulher para que ela tenha a condição de estar naquele ambiente. Né? Isso é um desafio. Né? E assim, uma das coisas que a gente construiu como cultura na nossa secretaria é trabalhar em permanente diálogo com os empresários cariocas. Nós entendemos que o trabalhador ele é fruto de uma relação de trabalho, onde tem o empresário, o trabalhador, e nós, prefeitura, a gente entra intermediando esse diálogo. Então a gente entende que o empresário ele é muito importante para que a gente possa garantir programas como esse de inclusão, seja para a mulher vítima de violência, seja para outros grupos vulneráveis da sociedade. Nós temos um prêmio, que é o Prêmio Abdias do Nascimento, voltado a homenagear, né? A gente certifica instituições que têm políticas voltadas a garantir emprego, trabalho para grupos vulneráveis, seja por conta da idade, por conta do gênero, da orientação sexual. Nós sabemos que hoje até mesmo as barreiras no mercado de trabalho, elas se estabelecem até mesmo para quando você tem ali uma religião diversa, às vezes, do empregador. Então a gente precisa defender um mercado de trabalho cada vez mais plural e inclusivo. Exatamente. E isso, Lani, não é fruto do acaso. O prefeito Eduardo Paes fala muito isso para a gente. Tudo que a gente tem conseguido resolver na cidade, assim, eu fico muito feliz, porque eu sou secretário de trabalho hoje da segunda capital do país que mais cria emprego. Nós criamos em 4 anos 320 mil novas vagas de emprego. O emprego para a juventude, que é um dos maiores problemas no Brasil. Tem muita dificuldade de inserção. O Rio de Janeiro hoje é uma das cidades que mais cria empregos para a juventude. Né? A gente tem conseguido avançar muito. Nós temos 3,4 milhões de pessoas ocupadas na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí é um número que reflete o quê? Que nós temos um projeto político-administrativo robusto, voltado para o desenvolvimento econômico da cidade. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está falando de criar emprego e criar renda. Só para te dar um exemplo como é que a gente enxerga isso. O Galeão, e a gente é insulano, o Galeão ele estava operando abaixo da sua capacidade. Total da capacidade. E se falava muito dos números. O investimento em X no Galeão gera X reais na cidade do Rio de Janeiro.
E eu sempre olhava para aquilo e percebia que aquilo não sensibilizava muito. A gente criou o Observatório do Trabalho Carioca, também nessa gestão, para que a gente possa ter índices, evidências para fazer a política pública. Aí a gente pegou o observatório, foi para o Galeão, foi para o território, fez um grande estudo e demonstrou que se a gente recuperasse a operação do Galeão, num período curto, nós geraríamos mais cerca de 14 mil novas oportunidades de trabalho. Só para moradores da Ilha do Governador são quase 70% dessas novas vagas criadas. Isso é muito significativo quando você quer desenvolver um projeto de empregabilidade. Com certeza. Né? Então, quando a gente viu isso, a gente dá instrumentos, por exemplo, para a prefeitura fazer um enfrentamento político. Olha, Infraero, a gente precisa que o Galeão volte a funcionar. Olha como que isso está impactando na empregabilidade do bairro da Ilha do Governador e dessa região. E a gente teve um pouco dessa percepção negativa quando a gente teve esse esvaziamento, porque a gente viu aí muitas necessidades. E é interessante que você está colocando, porque muitas pessoas às vezes não entendem que uma coisa é a atividade que você vai lá como secretário executivo executando o projeto. Outra coisa são as negociações políticas que precisam ser feitas. Então não adianta dizer que não gosta de A, de B, de C. Se é para bem da população, claro, via principalmente econômica, por que não sentar na mesa de negociação? E você tinha falado um pouco antes, né? A gente está vivendo um momento muito dramático, porque as pessoas são muito polarizadas. Né? Ou você compartilha da minha ideia, ou eu sou sua inimiga por você não compartilhar. E a gente está falando de seres humanos, sabe? Não importa qual o gênero, essa pessoa precisa entrar no trabalho. Não importa se essa mulher é uma mãe solo, tem uma estrutura, ela precisa estar no trabalho. E a gente está falando de ações que realmente interferem na família. Porque quando a gente fala de mulheres, você deu aí falando exatamente dessa visão das mulheres serem com uma quantidade muito grande, essas mulheres carregam famílias. Exatamente. Aliás, falando disso, também estão inscrições abertas para um curso de babás aqui na Ilha do Governador, que vai acontecer lá na nossa central. É mais um curso que a gente está trazendo aqui para a Ilha do Governador, e que é um curso de alto potencial de empregabilidade. Mas até esse curso, Lene, e eu chamo a atenção, o mercado de trabalho, hoje ele sofre um grande processo de transformação. Né? De um lado, você tem a digitalização da economia, que impõe um novo modelo de trabalho no mundo. Né? A automatização está tomando muitos postos de trabalho. E, por outro lado, você tem a emergência climática, que impõe um novo modelo de desenvolvimento. Né? Então, vão ser criados os tais novos empregos verdes, e empregos que também, a gente ainda nem sabe quais são. Que vão ser também modificados pela questão da tecnologia. E aí, por exemplo, o curso de babá, né, que a gente vai fazer aqui, a gente está fazendo por toda a cidade. Eu sempre digo para todo mundo que a melhor babá que eu conheci na minha vida foi a minha mãe. Minha mãe tinha, assim, um cuidado, uma forma de lidar com as crianças. Minha casa sempre teve um monte de criança brincando e tal. Só que a minha mãe hoje, se fosse ser babá, ela não conseguiria. E por que a minha mãe não conseguiria ser babá? Por mais que ela tenha trato com as crianças. A minha mãe não sabe conversar direito com a Alexa. Ela já está com uma certa idade. A minha mãe não sabe buscar no YouTube um desenho que uma criança de uma determinada idade deseja. Né? E assim como ela, outras mulheres não sabem. Então, para você ser babá hoje, você tem que se requalificar. Você vai ter que se atualizar tecnologicamente. Né? Você vai ter que entender dos instrumentos e das ferramentas dessa modernidade que está colocada no mundo do trabalho. Sem isso, você vai ser um excluído. Se você não for letrado digitalmente, nós temos um programa chamado Escola do Trabalhador 4.0, em parceria com o Ministério do Trabalho, que é um programa de letramento digital dos trabalhadores. Por mais que você entenda da sua profissão, se você não souber usar as ferramentas de internet, você digitais, vai ficando. E daqui a pouco todo mundo foi e você acaba ficando desempregado. E aí, as mulheres precisam ter acesso a essas ferramentas, e essas ferramentas estão disponíveis gratuitamente na nossa secretaria, para que elas conquistem ali. Elas já conquistaram o seu lugar ao sol no mercado de trabalho, né? Embora a gente saiba das dificuldades, que mulheres e homens ainda têm salários reduzidos na mesma posição que ocupam num cargo de trabalho muitas vezes. A gente sabe que as mulheres já estão hoje no mercado de trabalho.
mas com a mudança estrutural do mercado de trabalho, elas também vão ter que se preparar. E a gente hoje, na prefeitura, a gente está olhando não só para a empregabilidade do agora. É fazer com que isso aí se permaneça. Isso aí. A gente está olhando para frente. Quais vão ser as necessidades desse novo mercado que se estabelece. E aí tem as necessidades das competências, exatamente nisso que você está falando, o que vai ser necessário no futuro. Uma pergunta que eu queria, que você me lembrou agora, foi exatamente esse pensamento de colocar as mulheres, né, e se existe algum programa ou programa no sentido assim de palestras, de conscientização para os empresários sobre a colocação de mulheres em áreas que são muito representativas masculinas, né? Representação masculina. Como essa tem, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Existe algum trabalho, programa que faz com que os empregadores consigam perceber a inserção dessas mulheres nessas áreas? Olha, nós não temos um programa específico nesse sentido, né? Mas nós hoje, o Rio de Janeiro, a gente está enfrentando o desafio de tornar o Rio de Janeiro a capital nacional da inovação e também dos empregos verdes, né? Nós temos políticas nesse sentido. Só um parênteses, gente. Emprego verde, eu tenho certeza que ele sabe. Porque ele estava me dando uma aula sobre como cuidar da cidade na área da Secretaria de Paisagismo. Eu fiquei pasma. Então, eu somar esses dois conhecimentos, a gente só tem vantagens. O emprego verde, só para deixar claro para as pessoas, emprego verde são todas aquelas atividades de trabalho voltadas à conservação ambiental, à restauração ou a redução da pegada de carbono na atmosfera. Exatamente. Que isso. Então, assim, mas não é um negócio muito complexo não, Thalene. Por exemplo, quando a gente melhora a mobilidade criando o BRT, o motorista do BRT é um emprego verde. Porque se você está dentro de um ambiente... E você tira carros da rua se você melhora a mobilidade. Você começa a tirar aquela confusão toda e, ao mesmo tempo, a poluição e fazer uma consciência também, né? Isso nós aqui somos banhados, né, pela Baía de Guanabara. As políticas ambientais de saneamento, elas criam, por natureza, empregos verdes, né? O Rio de Janeiro tem potencial para se tornar a capital nacional de empregos verdes, porque hoje nós temos cerca de 10% dos empregos verdes do Brasil. Nós temos um plano de desenvolvimento sustentável que aponta que até 2040 a gente tem que ter 40% de empregos verdes. Para isso, a gente está tendo programas também na Secretaria e muitas mulheres podem ser inseridas em programas voltados para empregos verdes. Aliás, hoje a gente tem um programa muito legal da Secretaria, de uma secretaria parceira do Meio Ambiente, que são as Guardiãs das Matas, né? Que se percebeu ali pela sensibilidade, pelo carinho das mulheres com a questão do meio ambiente. Elas hoje fazem aí os mutirões de reflorestamento, garantindo a retomada das nossas florestas, das nossas matas. Então esse é um programa muito, muito legal. Mas a gente está capacitando para várias áreas. E nessa área da ciência e da tecnologia, a gente vê um avanço muito significativo da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Que legal. Aliás, todas as áreas, né, Elaine? É necessário, né? Todas as áreas, né? Eu vou deixar ele beber um pouquinho de água, gente. Ele fala mais do que eu. Vocês perceberam isso? Então, aproveitando, você falou num momento sobre ter projetos que atuam na área de mentoria. E aí eu queria saber exatamente isso. Porque a gente vê hoje muitas mulheres, muitos trabalhos desenvolvidos na área de mentoria de liderança, coach de liderança, coisas que são do mercado. Vocês já atuam com isso também para ajudar não só a parte do empreendedorismo, como a preparação dessas mulheres para assumir cargos de liderança em empresas? A gente atua muito com mentoria na área do empreendedorismo hoje. Mas a gente vem pensando e a gente está aberto a toda sugestão que possa garantir que a gente possa preparar melhor a nossa força de trabalho, né, especialmente das mulheres. Então, as mentorias hoje elas funcionam muito com a questão do empreendedorismo, né, mas a gente está aberto a outras possibilidades também. Show de bola, porque é bom. Porque assim, a gente fala, às vezes... eu discuto muito, né? Eu tenho um trabalho feito de liderança ressonante, de mestrado, que a gente fala exatamente assim, a capacidade que a mulher tem de ela ressoar todo um comportamento.
de alegria, sabe? De pontos corretos, no sentido de caráter. E, nesse sentido, a gente, olhando e desenvolvendo cada vez mais as mulheres nas suas lideranças, elas começam também a deixar aquela disputa masculina. Eu nunca vou querer ser igual a você, eu nunca vou querer fazer o que você faz, porque você tem algumas habilidades que eu não vou alcançar. E vice-versa. E a gente entendendo que a gente pode trabalhar em comum acordo, tudo é melhor, né? A gente potencializa os resultados. Então, é muito interessante. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu vindo para cá, eu saio da minha rua, entro ali na Estrada do Galeão, e vi um ônibus, né? E uma motorista. Gente, ela não precisa estar vestida, sabe, toda desarrumada. Ela estava de cabelinho arrumadinho, um coque, de batom, e aí, como eu paro na rua, exatamente, e ela estava com a porta aberta, eu olhei, eu falei, cara, os detalhes, ela totalmente enfeitada, dirigindo um belo de um ônibus, para não falar outra coisa, um ônibus enorme, e ali com a elegância feminina. Então, eu acho que é isso que a gente precisa resgatar na mulher. Não preciso querer me vestir e ser um homem. Eu posso ser a mulher respeitada como ela tem que ser respeitada, né, com a competência que ela tem, se impondo pelo trabalho que ela executa. Então, aproveitando essa fala, nesse sentido, como é que a própria secretaria trabalha com essas mulheres dentro da secretaria? Eu estou conversando com um secretário, show, né? O que eu vejo muito? Às vezes as pessoas falam assim, abrem cotas para as mulheres, ao invés de falar assim, qual a habilidade que você precisa para que essa mulher possa alcançar, né? O que a gente fala dessas capacitações. Como é que a secretaria distribui isso lá dentro? Primeiro eu quero dizer que eu sou muito feliz de participar de uma prefeitura que tem uma secretária de mulheres extremamente competente, mas que na hora de escolher seu secretariado, o prefeito não olhou para a mulher como se ela fosse somente uma cota. Exatamente. Então, por exemplo, a secretária de infraestrutura hoje é uma mulher. A secretária de Fazenda da Prefeitura do Rio é uma mulher. Por competência. Exatamente. Isso que é muito e interessante. hoje, a empresa, que é a Mob Rio, que é um dos grandes desafios da cidade, né, a mobilidade, a retomada do projeto do BRT, que tinha sido destruído no governo passado, é uma mulher e jovem. Jovem. E ela fala muito bem. Né? Então, assim, eu fico muito feliz porque as mulheres estão em posições de comando dentro da Prefeitura do Rio e não só no nicho específico que é destinado para as mulheres, o que também é muito importante. É válido para colocá-la lá dentro, mas a gente tem que se avaliar diferente. Eu vejo muitos governos que falam do empoderamento das mulheres, mas na hora de destinar poder real para as mulheres, colocam elas numa secretaria de nicho ou em secretarias que têm orçamentos sem expressividade. Na Prefeitura do Rio isso não acontece. E lá na nossa secretaria, eu também posso dizer para você, a grande parte lá dos nossos postos de chefia são de mulheres. Na comunicação, no RH, no nosso programa, que é um programa de ponta da gente muito importante, que é o Trabalha Rio, que eu te falei, que vai até as comunidades, a gente tem lá uma mulher no comando, né? Enfim, a gente tem mulheres chefiando as centrais do trabalhador, né? Nós temos o Prato Feito Carioca, é uma mulher que coordena o programa. Então, eu poderia dizer para você que na maior parte dos postos de comando lá, as coordenações, são quase todas ocupadas por mulheres muito competentes. Aliás, acho muito mais competentes do que os homens que eu trabalho lá na secretaria. Eles não vão gostar não, mas... Não, e eu vou brincar, gente. É igualzinho os maridos. O marido cresce quando tem uma grande mulher por trás dele, né, meu amor? Então, é a mesma coisa a secretaria. Ela vai crescendo quando ela tem grandes mulheres por trás. Mas, gente, a gente fala isso, tirando a brincadeira, botando ela de lado, mas lembrando uma coisa que você falou que é sério, é exatamente isso. Às vezes me incomoda as pessoas quererem ocupar cotas, espaços através disso, porém, quando você vê a atividade especificamente, ela não tem expressividade. E eu acho diferente, porque nós somos competentes para estarmos aonde a gente realmente desejar estar.
E nisso, para quem não tem ainda a competência para aquilo, se prepara, sabe? Vai se preparando, né? E a secretaria está abrindo portas de grandes trabalhos. Ele falou de trabalhos aqui como a babá, mas a gente falou antes, várias vezes, sobre o empreendedorismo. Mulheres que levam as suas famílias, sabe, nas costas, porque precisa. E dentro desse conceito, a gente tem muita coisa que vocês estão oferecendo. Sim, eu vou falar de uma coisa aqui, de novo, né? A gente aqui falando muito pro morador insulano. Há algum tempo atrás, com o processo de retomada da indústria naval, a gente tem um estaleiro aqui, Isso. E eu recordo que foi construída uma turma com quase 600 mulheres soldadoras, porque a mulher se percebeu que a mulher é muito mais habilidosa no manuseio ali da arte do soldar, no cuidado, né? Se você olhar hoje para as polícias, né, você vai ver que uma grande parcela dos novos concursos são ocupados por mulheres, uma quantidade porque grande. Tem se preparado mais para ingressar na atividade policial. E assim várias outras atividades. A gente pode falar aqui de uma série de outras atividades. As mulheres na ciência. Eu tinha uma grande parceira, secretária de Ciência e Tecnologia, né, uma cientista, uma matemática. Muitas atividades realmente ocupadas hoje. Porque ainda falo mulheres. muito dessa do STEM, né? Que é esse grupo de áreas que ainda tem um perfil masculino. Mas é o que você está falando, a gente tem várias mulheres que já estão dominando essas áreas, que é interessante, né? A gente teve aí hoje uma fala de meninas jovens que vão para fora do país mostrar os trabalhos feitos dentro de colégios públicos. Meninas, estamos falando de garotas de 12, 13 anos que estão desenvolvendo um trabalho. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, não criar limites, seja para homens ou mulheres, seja para quem for, não se coloca limites. Agora, não dá para a gente ficar choramingando, a gente tem que correr atrás, tem que buscar, nada foi fácil para você estar onde você está. Ralou para eu estar onde eu estou, ralei, para cada um que está onde está, teve que correr atrás. O que a gente busca sempre é estar, sabe, se preparando, que eu acho que é isso que a Secretaria tem falado, está falando, e que a gente precisa ouvir e cobrar mais, né? Então, assim, se não é na Ilha do Governador que você está, busque, né, a Secretaria para levar os projetos para onde for, e aqui na ilha, aproveitem. Às vezes as coisas chegam aqui na ilha e as mulheres, as pessoas não aproveitam. Vamos aproveitar esse projeto. Conheça alguma coisa, alguém dentro da comunidade que precisa fazer um curso, precisa se capacitar, busque lá onde tem a secretaria, onde tem um posto de trabalho, para orientação. E assim, gente, a gente não reclamar. Ah, mas eu não tive a oportunidade. Será que não? Ou ficou sentado na cadeira? Vai lá buscar, vai ver o que tem para você. Junto com isso, queria saber, você comentou também rapidinho numa fala sua. Temos aporte para esse trabalho, principalmente dessas empreendedoras informais ainda, para colocar ela na formalidade? Existe algum outro aporte financeiro? Hoje a gente está desenvolvendo esse fundo, que é o Fundete. A ideia é que ele seja o nosso grande guarda-chuva para garantir os financiamentos. Né? Aí você ainda está em criação. Ele está em fase de fechamento. Né? A gente vai fazer uma captação de recursos ali, mas ele está redondinho ali para a gente começar a operar. Mas o importante que eu aprendi discutindo sobre o empreendedorismo e vendo sobre o empreendedorismo, que muitas empreendedoras ou empreendedores, eles querem empreender, eles têm uma boa ideia, mas eles não estão preparados para isso. Então, antes da fase do financiamento, é importante que eles sejam capacitados. Nós sabemos que o grande empregador hoje no país são as pequenas, micro e médias empresas. São cerca de 80% dos postos de trabalho no nosso país. Exatamente. O empreendedor de hoje, se ele é apoiado, se ele é capacitado, ele vai ser o grande empregador do amanhã. Então, eu acredito muito no empreendedorismo, mas não no empreendedorismo que diz que meramente o cara vai pegar uma caixa de isopor e vai ser vendedor de picolé na praia, aquilo é empreendedorismo. Não, eu acredito no empreendedorismo de verdade, que você treina esse cara, a ferramenta do marketing digital é importante como ferramenta de comércio, vamos treinar esse cara, né, esse empreendedor. Ele tem que entender de planos de negócios, vamos treinar. E ele capacitado, aí sim, a gente vai chegar na fase de garantir o financiamento vai dele. ter um estímulo financeiro. O que a gente viu? Você entrega o recurso, né, você dá o financiamento, e ele, por não entender do negócio, ele vai usar isso muitas vezes para pagar uma conta de luz, uma conta de água.
né? Confunde os valores. Exatamente. Ele vai misturar as estações. Exatamente. E aquilo que era uma ótima ideia vai deixar de existir, como muitas empresas que abrem e fecham aí com mais ou menos um ano depois que elas abrem. Então a gente precisa criar verdadeiramente um ambiente empreendedor na nossa cidade, né? E aí, de novo, as estações Empreenda Rio, elas cumprem também esse papel. Ali o empreendedor ele vai ter apoio, ele vai ter mentoria, né? Esse curso que a gente vai estar dando agora, vai ser garantida ali a mentoria durante um período para essas pessoas, para esses empreendedores. É muito importante que empreendedores mais experientes, né, palestrem, falem das suas dificuldades, compartilhem ali o que deu certo, o que deu errado, né, para que a gente garanta ali que esse novo empreendedor ele possa sair já de um ponto de partida mais elevado, garantindo um potencial de sucesso maior para o negócio dele. Eu fico muito feliz porque assim, eu saí do meu trabalho e abri uma consultoria. E do início meu foi entrar para o Sebrae. Então eu fui consultora do Sebrae. E ali me deu assim, uma experiência muito grande de você lidar com as pequenas empresas, né? Micro pequenas empresas. E nesse contexto, a gente sempre falava do plano de negócio. E às vezes você escutava assim, os grandes empresários falando, isso é bobagem. E a gente vê exatamente num detalhe que você fala, né? A confusão dos valores. Esse valor é da empresa. Se é da empresa, é da empresa. Então, não se confunde com o seu valor pessoal. Você precisa tirar até um valor da empresa para se sustentar, mas você precisa saber o que é para o seu sustento. Então, é tão importante as pessoas terem essas ferramentas, esses conhecimentos, para dar certo, né? Para ter sucesso no trabalho. E só te cortando, Alane, mas... e nós sabemos que esse mercado de trabalho do agora, do século XXI, ele não é mais necessariamente aquele mercado de trabalho da carteira de trabalho formal. E nós precisamos garantir que as pessoas criem renda. E o empreendedorismo pode ser uma grande ferramenta para alavancar a renda, para criar empresa. Outros países têm feito isso, têm dado certo. Então, por que não aqui a cidade do Rio de Janeiro, com tanta engenhosidade do nosso povo, da nossa gente, né, com tanta criatividade que nós temos aqui, né, eu tenho certeza que se a gente criar os mecanismos e a gente está trabalhando nesse sentido, criar as ferramentas para o empreendedor, eu tenho certeza que a gente vai alavancar muito a economia da nossa cidade, gerando emprego, gerando renda e gerando riqueza. Né? Uma coisa assim, né, eu não sei se cabe agora para você, mas assim, me deu uma curiosidade, que a ideia aqui é eu ser curiosa igual você está aí do outro lado da tela. Mas eu sinto um pouco de falta desse investimento, principalmente na área de turismo. E aqui na ilha a gente tem lugares maravilhosos que a gente pode desenhar. Você acabou de falar, a gente está voltando com voos no Galeão. A gente tem intervalos de tempo, às vezes, porque a gente sabe que a cidade está com problema de segurança. Então, tem gente que vem muito cedo para o aeroporto. A gente poderia aproveitar isso, vir conhecer a Ilha do Governador, conhecer lugares, sabe? Nós temos aqui pessoas, né? Eu trouxe há pouco tempo uma menina que tem um quiosque maravilhoso de alimentação. Eu tenho uma amiga, a Rose, um beijo para você, que tem um quiosque ali no Zumbi que é excelente, que a gente tem vários locais que a gente pode visitar, não só de alimentação, mas bonitos. Então, ficaria aqui a minha dica, que eu tenho certeza que você tem vários projetos de radar aí para atuar, mas que a gente pudesse desenvolver bastante e capacitar para a área de turismo, porque eu acho que o Rio ainda não se atentou e a gente tem tanta coisa linda, ainda é a cidade maravilhosa. Secretário, foi um prazeraço conversar, é uma delícia, você passa paixão no que você faz, sabe? Acho muito interessante porque, em momento algum, você posiciona a política, você posiciona como um gestor realmente, e isso eu estou parabenizando, porque às vezes a gente conversa e a gente vê muito papo raso. Né? E você se aprofunda, você busca conhecimento. Quero te agradecer e deixar o espaço para você falar do que você acha que faltou falar, mas que você vai voltar outras vezes aqui. Alane, primeiro eu quero agradecer aqui pelo teu gentil convite, né, de me permitir falar um pouco para os cariocas e aqui para os insulanos, né, esse espaço seu aqui sempre muito especial. Agradecer também ao nosso jornal Ilha Notícias, tão tradicional aqui do nosso bairro, né, sempre informando as questões de relevância aqui para o nosso bairro de forma muito democrática. E queria dizer para você, assim, foi um prazer estar aqui.
Quero convidar aí aos trabalhadores insulanos e os cariocas a conhecerem os nossos programas, os nossos projetos, né? Sempre lá pelo nosso Instagram, repete aí, que é o @trabalho.rio. Temos programas voltados para as mulheres, temos programas voltados para os idosos, temos programas voltados para a juventude. Aliás, tem um programa chamado Jovem Alerta, que eu não falei aqui, mas também está com inscrições abertas para preparar o jovem para o desafio de se inserir no mercado de trabalho. Hoje eu tenho a felicidade da nossa gestão ter criado o programa Aprendiz Carioca, que garantiu 430 jovens inicialmente num modelo de trabalho com proteção social para a juventude, garantindo que eles trabalhem e estudem. Isso também, a gente tem um programa de aprendizado que está lá na prefeitura, podem procurar a gente. Enfim, tem mais um monte de coisa que a gente tem papo aqui para mais várias vezes, várias conversas. E eu tenho certeza que outras oportunidades a gente pode falar, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade da gente estar falando para os cariocas. Só registrando aqui, ó, o meu partido é o Partido do Trabalhador Carioca. Esse é um partido importante para a gente defender. Oh, meu Deus, que bom. Gente, obrigado por estar com a gente. Vai lá, acione o sininho bonitinho, bota teu comentário, coloca lá o que você desejar e compartilhe. Tem muita informação e tem muita gente precisando conhecer esse trabalho e vai, de repente você acha que não, mas vai lá, chega lá e a pessoa consegue se capacitar e trabalhar. Então conto com você para a gente divulgar o trabalho, aquilo que deu certo, aquilo que está dando certo, é isso que a gente quer fazer aqui, trazer boas informações para você, tá bom? Tchau para você, obrigada mais uma vez, secretário. Tchau, gente. Tchau.